Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é Everton Miranda, começando o podcast de número 39 para falar sobre 5 coisas importantes que você vai aprender depois dessa pandemia causada pelo coronavírus. Eu não sou médico, não sou epidemiologista, não trabalho na área de saúde, mas gostaria de apresentar aqui algumas reflexões importantes sobre alguns aprendizados que poderão fazer uma diferença muito grande na sua vida pessoal e profissional se você souber aproveitar essa informação. Todo esse caos que nós estamos vivendo agora tem efeitos terríveis na nossa educação, na nossa economia, na estrutura social, e embora ele atinja diversos setores ao redor do mundo, ele é essencialmente um problema de saúde. É óbvio que nós precisamos de um time multidisciplinar para resolver essa dificuldade da forma mais rápida possível, mas todo time precisa de uma liderança. Entendendo que este é um problema de saúde, é simples chegar na conclusão que o líder desse grupo deve ser um profissional de saúde. A decisão final deve ser aprovada por um profissional de saúde. E aí nasce a primeira lição que nós devemos levar para a nossa vida e para os nossos negócios. Todo problema tem uma raiz. Encontre a raiz do problema e escute os especialistas. Nos últimos dias, nós tivemos acesso a diversos depoimentos e opiniões de pessoas criticando o isolamento social. Isso não deveria ser feito dessa forma. Isso é um exagero, não deveria ser tão radical, não faz o menor sentido. A grande pergunta que fica é a seguinte: essas pessoas são especialistas no assunto? A maioria delas, ao menos, já leu algum livro sobre o assunto? Embora a gente não perceba, isso acontece constantemente no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo para você. Imagine que há um problema de TI dentro da sua empresa. Este problema de TI irá gerar um impacto muito grande em outras áreas, como por exemplo, departamento de marketing, departamento financeiro, departamento comercial, mas lembre-se, a raiz do problema está no TI. Então a empresa monta um time multidisciplinar para encontrar uma solução e o gerente comercial, por algum motivo, quer implementar uma ação que o responsável pelo TI não aprova. Vocês acham que essa ação deve ir adiante? É óbvio que não. A raiz do problema é TI. Portanto, o especialista da área deve liderar o processo e aprovar a solução. Essa opção pode dar errado? Claro que pode, mas a probabilidade é muito menor. Toda vez que você ignora um especialista, você está ignorando a ciência, você está ignorando o conhecimento técnico sobre aquele assunto e as suas chances de sucesso diminuem bastante. O segundo aprendizado que eu quero passar para vocês, que essa pandemia traz para a gente, é uma coisa que nós já sabemos, mas é preciso relembrar o tempo todo. Reconheça a sua fragilidade. Nós, seres humanos, somos extremamente frágeis. Sua vida pode acabar a qualquer momento com um acidente de carro, uma briga, uma doença cardíaca ou um vírus. Hoje, no dia que eu estou gravando esse podcast, dia 3 de abril de 2020, nós já temos mais de 1 milhão de casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e mais de 50 mil mortes ao redor do mundo. Quando você estiver com medo de realizar o seu sonho, medo de colocar o seu projeto em prática, medo de mudar a sua vida, lembre-se da sua fragilidade. Todos nós, em algum momento, temos a ilusão de que nós somos muito importantes, que nós somos muito fortes, muito resistentes e que nós vamos viver 70, 80, 90 anos. A verdade é que nós podemos morrer a qualquer momento e a morte não vai perguntar se você já terminou o seu projeto ou não. É essa consciência que nos torna mais fortes. É isso que faz a gente se aproximar daquela palavra mágica chamada atitude. É isso que ilumina a sua mente e te dá a capacidade de ação. Te afasta do medo, te aproxima da coragem e faz você lembrar que até as torres mais altas começaram do chão. Então comece. Você não sabe onde vai dar, mas comece. Não tenha medo de errar. A terceira lição que esse momento vai ensinar para a gente é a seguinte: não olhe onde você caiu, olhe onde você escorregou. Além da questão da saúde, muitas pessoas e muitas empresas estão sofrendo financeiramente com essa crise que nós estamos vivendo agora. Pessoas estão perdendo o emprego, estão perdendo a sua renda e não estão conseguindo pagar as suas contas.
Muitas empresas estão demitindo, cortando salários, perdendo contratos e fechando as suas portas. O momento realmente é difícil, complexo, mas essas pessoas e essas empresas estão olhando apenas para onde elas caíram e não para onde elas escorregaram. O brasileiro é um povo extremamente trabalhador e empreendedor, porém, infelizmente, nós ainda empreendemos muito mais por necessidade do que por oportunidade. Ou seja, não há planejamento. Aí é importante lembrar daquela frase que diz o seguinte: limpe a sua calha enquanto o tempo estiver firme, senão não tem jeito, você vai se molhar. No caso das pessoas, infelizmente, na grande maioria dos casos, elas recebem um salário muito baixo, têm pouca educação financeira, não possuem uma reserva de emergência e gastam muito mais do que podem gastar. No caso das empresas, não é muito diferente. Elas gastam mais do que podem, contratam mais do que devem, não têm um planejamento bem definido, não possuem capital de giro e acabam quebrando. A crise que nós estamos vivendo agora é um problema que está fora do nosso controle. É uma questão macroambiental. Eu não tenho nenhum controle sobre uma questão política, econômica ou sobre um vírus como esse que surgiu agora. A grande questão é que esses problemas sempre vão acontecer e nós precisamos estar minimamente preparados para superar esses eventos difíceis. Se nós fizermos uma análise um pouco mais profunda, nós vamos perceber que a grande maioria das empresas que estão com dificuldades agora não estão com problemas por conta da crise atual, e sim por uma falta de planejamento. A crise apenas evidencia os erros de um passado recente. A crise simplesmente evidencia sua fragilidade. Por isso, é importante olhar para trás e identificar onde você escorregou. A quarta lição é um aprendizado muito simples, mas não é fácil. O vento não quebra uma árvore que se dobra. Em momentos como estes, é preciso ser flexível e se adaptar à situação. É necessário abrir mão de algumas coisas para sobreviver. E sobreviver, às vezes, significa manter o seu emprego, manter a sua renda, pagar suas contas, cuidar da sua família, cuidar dos colaboradores da sua empresa, manter o seu negócio funcionando. É preciso esforço e muita resiliência para fazer isso acontecer. Você precisa se adaptar, se reinventar para manter a cabeça fora d'água. Isso significa reduzir os seus custos, reorganizar as suas contas e rever o seu planejamento. Lembre-se que o mais importante não é se preocupar simplesmente com o que está acontecendo agora, e sim ter a consciência de que isso vai acontecer de novo e de novo em contextos diferentes, e você precisa estar preparado para superar essas adversidades que são macroambientais, ou seja, elas estão fora do seu controle. A quinta e última lição que eu quero deixar nesse podcast talvez seja a mais evidente de todas. Liderança é ação e não posição. Nos últimos dias, nós vimos líderes mundiais com as mais variadas posições. Alguns com posicionamento mais conservador, outros com posicionamento mais agressivo e todos eles, obviamente, ajustando o seu discurso de acordo com o desenvolvimento da situação. Líderes políticos, empresários, artistas, jornalistas, com posições completamente diferentes. Mas uma coisa ficou muito clara: o mundo precisa de liderança. Os países, as empresas, as famílias precisam de uma direção. E toda vez que essa direção surge por meio de uma voz sincera e uma liderança genuína, as coisas evoluem de uma forma mais simples. Portanto, se você tem uma posição de liderança na sua casa, na sua empresa, na sua igreja, não importa o lugar, não se esconda. As pessoas precisam de você. Elas precisam da sua energia e da sua orientação. São nesses momentos difíceis que o grande líder aparece para mostrar o caminho e deixar claro que ele estará com você até o final. É muito importante lembrar que nesse momento a ação vale mais que posição. Então pegue essa responsabilidade para você e faça a diferença. Então, pessoal, resumindo essas 5 lições para que isso fique bem fresco na nossa memória. Número 1. Todo problema possui uma raiz. Encontre a raiz do problema e escute os especialistas. Número 2. Reconheça a sua fragilidade. Não tenha medo de errar.
Número 3, não olhe onde você caiu, olhe onde você escorregou. Número 4, o vento não quebra uma árvore que se dobra. Seja flexível, você precisa ter adaptação, capacidade de adaptação. Número 5, liderança é ação e não posição. Não se esconda, as pessoas precisam de você. Se você gostou desse podcast, curta, comente, compartilhe, assine o nosso canal no YouTube e a gente se vê no próximo podcast ou no próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.